Nem todas as mães merecem amor incondicional. Uma reflexão sobre o mito, a realidade e a liberdade do homem maduro. Em uma sociedade que sacraliza a maternidade como o ápice da virtude feminina, questionar o amor incondicional das mães soa quase como heresia. Desde a infância, somos bombardeados pela narrativa de que a mãe é o refúgio absoluto, o porto seguro, a encarnação do sacrifício puro. Filmes, canções, discursos religiosos e até campanhas publicitárias reforçam essa imagem intocável. No entanto, para muitos homens, essa idealização colide violentamente com a experiência vivida. O que acontece quando a figura que deveria nutrir torna-se fonte de controle, manipulação ou abandono emocional? Essa não é uma provocação gratuita, mas uma indagação necessária em um tempo em que as expectativas sobre os papéis familiares foram radicalmente reconfiguradas. O mito do amor materno incondicional não é uma verdade eterna da natureza humana. Como a historiadora Elizabeth Badinter argumentou em obras clássicas, trata-se de uma construção social relativamente recente, forjada nos séculos XVIII e XIX para atender demandas econômicas e demográficas da sociedade industrial emergente. Antes disso, as atitudes maternas variavam enormemente. Crianças eram entregues a amas de leite, mortalidade infantil era alta e o vínculo nem sempre se traduzia em devoção diária. O que chamamos de instinto materno foi cultivado por discursos médicos, religiosos e políticos, para estabilizar a família burguesa e garantir a reprodução da força de trabalho. Hoje, esse mito persiste como uma âncora cultural, exigindo das mulheres uma perfeição que muitas não alcançam, e cobrando dos filhos, especialmente dos filhos homens, uma gratidão eterna que ignora a realidade concreta do relacionamento. Essa sacralização cria armadilhas profundas para os homens. O Red Pill, em sua essência mais sóbria e observacional, nos convida a enxergar as dinâmicas interpessoais sem o filtro romântico da sociedade. Amor não é incondicional em quase nenhuma relação humana significativa. Ele se constrói sobre reciprocidade, respeito e valor mútuo. Quando uma mãe trata o filho como extensão de si mesma, como ferramenta para preencher vazios emocionais, ou como objeto de controle narcisista, o laço deixa de ser nutritivo para tornar-se parasitário. Reconhecer isso não é ingratidão, é maturidade. É o despertar para o fato de que, assim como em relacionamentos românticos, as interações familiares seguem padrões previsíveis de hypergamy emocional, onde o investimento flui desequilibrado se não houver vigilância. Considere o caso de um homem que chamarei de Marcos, um executivo de 50 e poucos anos, que encontrei em conversas discretas sobre o tema. Criado por uma mãe que alternava entre superproteção sufocante e críticas constantes à sua masculinidade incipiente, Marcos internalizou por décadas que qualquer distância emocional era traição. Ela fez tudo por mim, repetia ele, listando sacrifícios financeiros e presença física. Mas, ao escavar mais fundo, emergiam padrões claros. Chantagem emocional para mantê-lo solteiro por mais tempo, sabotagem sutil de relacionamentos que ameaçavam a centralidade dela, e uma incapacidade crônica de celebrar as conquistas dele sem inserir-se como coprotagonista. Quando Marcos, já adulto, estabeleceu limites, a resposta foi culpa, vitimismo e acusações de egoísmo. O amor, supostamente incondicional, revelava suas condições implícitas. Obediência perpétua. Casos como o de Marcos não são exceções isoladas. Estudos e relatos clínicos sobre parentalidade tóxica, incluindo mães controladoras, manipuladoras ou negligentes, pintam um quadro recorrente. Mães narcisistas, por exemplo, frequentemente veem os filhos como espelhos de si mesmas. O sucesso do filho valida sua imagem. O fracasso ou a independência ameaça seu ego. O filho homem, em particular, carrega o fardo adicional de ser o homem da casa em lares fragmentados, sem nunca receber permissão para ser plenamente homem em sua própria vida. No Brasil, onde mais de 11 milhões de mães criam filhos sozinhas, segundo dados recentes do IBGE e análises da FGV, a narrativa pública enfatiza a heroicidade dessas mulheres. Pouco se discute o impacto sobre os meninos que crescem sem modelos masculinos fortes e sob o peso de expectativas emocionais desproporcionalmente elevadas. Aqui entra a sabedoria estoica, que oferece um antídoto poderoso contra o sentimentalismo cego. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não romantizavam a família. Ensinavam que os laços de sangue não garantem virtude nem sabedoria. O estoico distingue o que está sob seu controle, suas ações, reações, caráter, do que não está, as escolhas, falhas e emoções alheias, inclusive as da própria mãe.
Aceitar a realidade de uma mãe imperfeita, ou até tóxica, sem negá-la ou dramatizá-la excessivamente, é exercício de amor fati. Amar o destino tal como se apresenta. Não se trata de cortar laços por capricho, mas de recusar o papel de eterno devedor emocional. A resiliência estoica convida o homem a focar no self-improvement, cultivar disciplina, força mental e propósito próprio, independentemente do passado familiar. O caminho do MGTOW, quando compreendido em sua dimensão mais madura e não reativa, complementa essa visão. Não é sobre odiar mulheres ou mães, mas sobre priorizar a soberania masculina. Muitos homens descobrem, após anos de investimento desequilibrado, que a gratidão obrigatória por tudo o que a mãe fez serve como corrente invisível. Ela impede que ele direcione energia para si mesmo, para amizades masculinas profundas, para hobbies que constroem competência ou para uma vida sexual e afetiva autônoma. Ir seu próprio caminho significa reconhecer que o dever filial tem limites. Manter contato cordial não implica submissão psicológica. Enviar dinheiro ou apoio, quando possível, não exige que se abandone a própria paz mental. Essa perspectiva choca-se com a cultura contemporânea, que transformou a maternidade em totem intocável, ao mesmo tempo em que relativiza responsabilidades paternas. Enquanto pais ausentes são duramente criticados, e com razão em muitos casos, mães que emocionalmente consomem seus filhos recebem um passe livre sob o manto do sacrifício. A sobrecarga da maternidade solo é real e merece atenção política e social. Milhões de mulheres brasileiras lidam com pobreza, dupla jornada e ausência paterna. No entanto, essa realidade não anula o direito dos filhos de avaliar criticamente o impacto emocional recebido. Muitos desses lares produzem homens ansiosos, com dificuldade de estabelecer limites, propensos a repetir padrões de codependência em relacionamentos adultos. A psicologia moderna corrobora essa tensão. Conceitos como apego inseguro, gerado por inconsistência emocional materna, predizem adultos com baixa autoestima, medo de abandono ou, paradoxalmente, evitação de intimidade. O filho homem aprende cedo que sua masculinidade é fonte de ansiedade para a mãe. Não seja como seu pai. Homens são todos iguais. Frases que plantam sementes de autodesprezo. O Red Pill observa que essas mensagens não são aleatórias. Refletem dinâmicas de gênero onde a mulher, mesmo em posição vulnerável, exerce influência emocional significativa sobre o desenvolvimento masculino. Ignorar isso não protege ninguém. Perpetua ciclos disfuncionais. Imagine um jovem que cresce vendo a mãe alternar entre vitimismo e controle. Ele internaliza que o amor deve ser conquistado através de desempenho constante. Na idade adulta, leva esse padrão para namoros e casamentos, tornando-se provedor ansioso ou, ao contrário, evitante. Quando o relacionamento inevitavelmente frustra as expectativas idealizadas, ele repete o script familiar, culpa a si mesmo ou a parceira, sem nunca questionar a matriz original. O estoicismo intervém aqui com a dicotomia do controle. O homem não pode reescrever a infância, mas pode reescrever sua interpretação e resposta. Ele pode escolher não repetir o ciclo, cultivando virtudes como coragem para dizer não, temperança para não se deixar manipular por culpa, e justiça para avaliar relacionamentos por seu mérito real. Exemplos literários e históricos enriquecem essa reflexão. Na literatura, figuras como a mãe de Don Halores, em Sons and Lovers, ilustram o aprisionamento emocional do filho. No Brasil, romances de autores como Graciliano Ramos, ou mesmo crônicas contemporâneas, revelam famílias onde o matriarcado informal mascara dinâmicas de poder desequilibradas. Na mitologia, mesmo as deusas mães como Cibele ou Deméter exibem aspectos possessivos e destrutivos. A história não é unidimensionalmente celebratória. Homens como Schopenhauer ou Nietzsche, com relações complexas com as mães, encontraram em sua independência intelectual a força para questionar convenções. Hoje, com o declínio dos casamentos estáveis e o aumento de lares monoparentais femininos, a questão ganha urgência. Dados indicam que uma parcela significativa desses lares enfrenta desafios econômicos graves, com mais da metade abaixo da linha da pobreza. Isso gera pressão adicional sobre os filhos homens, que muitas vezes são empurrados prematuramente para o papel de provedor. O Red Pill alerta para o risco de esses homens serem explorados duplamente. Primeiro pela dinâmica familiar, depois pelo mercado de relacionamentos, onde carregam bagagem emocional não resolvida. A solução não é o ressentimento, mas a autodisciplina estoica aliada à consciência das dinâmicas de poder. Um homem maduro, influenciado por esses princípios, aprende a honrar o que merece honra, sem se prostrar diante do mito. Pode reconhecer os sacrifícios reais de uma mãe. Horas insones, preocupações financeiras, dores físicas do parto, sem ignorar os custos emocionais impostos.
Pode manter laços familiares por escolha, não por obrigação cega. Pode inclusive perdoar, sem reconciliar-se plenamente, entendendo que perdão estoico é libertação interna, não necessariamente restauração de acesso. A conclusão a que chegamos não é de cinismo, mas de realismo compassivo. Nem todas as mães merecem amor incondicional, porque o amor incondicional, como ideal absoluto, raramente existe, e frequentemente serve como ferramenta de manipulação. O que merece cultivo é o respeito mútuo, a reciprocidade possível e o crescimento individual. Para o homem, isso significa rejeitar o papel de filho eterno e abraçar o de indivíduo soberano. Significa investir em si, corpo, mente, finanças, caráter, como forma suprema de virtude estoica. Significa escolher relacionamentos, inclusive familiares, baseados em valor presente, não em dívidas passadas. Em um mundo que exige cada vez mais dos homens, sucesso profissional, resiliência emocional, adaptação a mudanças sociais rápidas, a libertação do mito materno incondicional é um passo essencial para a maturidade. Não se trata de desamor, mas de amor maduro, capaz de ver a mãe como ser humano falível, não como deusa. Capaz de ver a si mesmo como agente de sua própria vida, não como acessório da narrativa dela. Essa visão, serena e firme, permite ao homem caminhar com a cabeça erguida, grato pelo que foi bom, lúcido sobre o que não foi, e comprometido com o que pode controlar, sua própria excelência. A jornada não é fácil, envolve confrontar culpa internalizada, enfrentar pressão social, e às vezes, lidar com rejeição familiar. Mas, como ensinam os estoicos, a dificuldade é o campo de treinamento da virtude. O homem que emerge dessa reflexão não é um ingrato. É alguém que finalmente compreendeu que a verdadeira lealdade é para com a razão, a integridade e o potencial humano, inclusive o seu próprio. Em última análise, honrar a vida significa vivê-la com olhos abertos, coração disciplinado e espírito livre. Nem todas as mães merecem devoção cega, mas todo homem merece a chance de se tornar plenamente ele mesmo. Essa é a quieta revolução masculina do nosso tempo. Não contra as mulheres, mas a favor de uma masculinidade consciente, responsável e autônoma. Uma masculinidade que, ao rejeitar mitos reconfortantes, descobre uma liberdade mais profunda e uma paz mais autêntica.